E agora é a altura da última fronteira. Vamos às últimas da investigação sobre a astronomia. Miguel Gonçalves, bom dia, bem-vindo. Ora, bom dia, Daniel. Lá vamos nós voltar a Marte, sempre esse planeta fantástico que nos traz... Já não íamos há muito tempo, Já não íamos. mas há muito tempo a sim, Marte. mas de vez em quando lá vamos, não é? Até porque há sempre essas esperanças biológicas, etc. Bem, conta-nos lá as novidades de Marte, que é aquele planeta, de facto, bem mais explorado. Sulfato de ferro, podemos começar logo por aí. Mas também. Sulfato de ferro é o grande ator desta história que nós temos aqui para contar. O sulfato de ferro pode dar origem a um mineral totalmente novo em Marte. Estamos a falar de algo que há já 20 anos que anda a intrigar os cientistas, de encontrar toda uma quantidade de minerais, de sulfatos na superfície de Marte, e alguns são mais especiais do que outros. E a história desta semana leva-nos até a um conhecido por hidroxisulfato férrico. Não vamos assustar os nossos telespectadores lá em casa. Não interessa aqui decorar o nome deste mineral em particular. Ele foi detectado aqui nesta zona que nós estamos a ver nestas imagens, o famoso Vale dos Marinheiros em Marte, sobretudo em duas zonas do Vale dos Marinheiros, Aram-Caos e também numa outra zona de Marte em que foi detectado, de facto, este tipo de mineral. É que nós precisamos de conhecer a química de como é que se formam estes tipos de minerais para perceber porque é que isto é tão fascinante. Olha, em Marte o enxofre é comum e isso faz com que seja fácil formar minerais, especialmente sulfatos. Na Terra, eles são altamente solúveis na nossa água. Em Marte, que já é seco há imenso tempo, estes minerais estão muito bem preservados. E então, nestas duas zonas, em particular de Marte, foram encontrados então uma série de minerais e, em particular, porque é que este é tão interessante? Porque quando os cientistas analisam como é que este tipo de mineral pode aparecer no contexto marciano, e já agora também um bocadinho também no contexto terrestre, eles percebem o seguinte. Bom, quando nós levamos o enxofre a ser aquecido a temperaturas, imagina tu, superiores a 100 graus, nós temos então a formação do hidroxisulfato férrico. E certamente lá em casa devem estar os telespectadores a pensar, mas Marte alguma vez chegou aos 100 graus? Não, claramente não, nem 50, portanto muito menos aos 100 graus. O que é que dizem os cientistas responsáveis por esta descoberta? Bom, eles encontraram este tipo de mineral em poucas zonas de Marte. Se não é aquecido pela atmosfera, se não é aquecido porque está acima da superfície de Marte, então se calhar é aquecido por baixo, por fontes geotermais. E então aquilo muito provavelmente terão sido zonas, hotspots de vulcões, ou zonas aquecidas por cinzas, que deram origem a este tipo de mineral, que nós sabemos também que está muito próximo, muito relacionado com o oxigênio e com a água. E, portanto, este estudo também diz-nos o seguinte: este tipo de mineral terá sido formado há aproximadamente 3 mil milhões de anos. Portanto, temos aqui uma cronologia dada por este mineral. Diz-nos então que há 3 mil milhões de anos, Marte, ainda por cima naquela zona, perto do Vale dos Marinheiros, tinha grandes quantidades de água, oxigênio e era aquecido também por geotermia. Tu falaste em vida, nós estamos sempre a falar de vida em Marte. Sim, estão aqui todas as condições para dar origem à vida como nós a conhecemos. Uma vez mais, Marte leva-nos sempre a este dilema. Mostra-nos as condições mas não temos ainda nenhum tipo de detecção. Mas, para a astrobiologia, esta semana também ficou marcada por um estudo muito interessante e que abre ainda mais a janela biológica em vários planetas e luzes do Sistema Solar. E leva-nos até raios cósmicos. São partículas extraordinariamente energéticas que estão dispersas pela nossa Via Láctea que conseguem atingir a atmosfera e a superfície de muitas luas, de muitos planetas do Sistema Solar. Poderíamos pensar que, sendo partículas muito energéticas, são adversas à vida, podem criar grandes problemas à vida. O que este estudo diz é o seguinte: não. Quando os raios cósmicos, com a sua energia, atingem a água ou o gelo no subsolo de planetas e de luas, isso vai desencadear todo um conjunto de fenómenos, chamado radiólise, que permite a libertação de eletrões, permite a criação de energia. E, portanto, o que diz este estudo é que a simples injeção, como estamos a ver nestas ilustrações, a simples contaminação, digamos assim, de partículas altamente energéticas como os raios cósmicos, podem ajudar a criar fontes de energia extra em subsolos que tenham água, que tenham gelo, portanto, por baixo de superfícies e luas. Este estudo diz o seguinte: nós aplicámos esta ideia, por exemplo, a luas geladas que conhecemos como Encélado, lua de Saturno, Europa, lua de Júpiter, e o próprio Marte.
O que é que diz o estudo? Diz que, sim, com este fenómeno, com a ajuda dos raios cósmicos, é possível nós termos então ainda mais condições para albergar vida e para a vida ter, no fundo, outro tipo de fontes de energia, graças aos raios cósmicos. Mas não é só nestes. É, por exemplo, mesmo em planetas e luz muito distantes do Sol. E, portanto, o que dizem os autores deste estudo é que esqueçam lá aquela ideia da zona de habitabilidade à volta de uma estrela, que é a zona onde pode haver água líquida à superfície. Não, às vezes não é preciso que tenhamos água líquida à superfície para termos vida. Onde houver raios cósmicos, onde houver gelo no subsolo, podemos também ter condições para isso. São especulações, são apoiado em um grande conjunto de simulações e com aqueles conhecimentos que nós já temos sobre luas e planetas do nosso sistema solar. Ora bem, também não são raios cósmicos, mas vem aí poeira espacial também, gostas muito de falar de poeira, e de estrelas, desta vez velhas e bebés, não é? Vamos aos extremos. Vamos começar com as velhas, mas vamos focar no ALMA. Isto é uma notícia com o ALMA. O ALMA é um conjunto de radioscópios usados no Chile, no Observatório Europeu do Sul, e foi ele responsável por estas duas detecções, estes dois estudos. Este é o conjunto do ALMA no Chile, e que nos leva a tentar perceber o que é que tem a ver com explosões e gás e poeira. Vamos primeiro a uma estrela chamada DFK2, é uma supergigante vermelha, muito parecida com uma estrela que nós já trouxemos aqui há 3 semanas, chamada Betelgeuse. Na altura falámos que descobriu-se uma estrela próxima que orbita Betelgeuse, responsável, se calhar, pelas quebras de brilho que nós conhecemos a Betelgeuse. Pois bem, o que agora foi descoberto à volta desta estrela é uma camada de gás e poeira que surpreende os astrónomos pelo seu tamanho. Estamos a falar de um raio físico estimado até a 50.000 unidades astronómicas, ou seja, 50.000 vezes a distância que vai da Terra ao Sol. Portanto, é uma estrutura absolutamente gigantesca, 3 a 4 vezes superior às nuvens de poeira que nós estamos habituados a ver em supergigantes vermelhas. As supergigantes vermelhas são estrelas no final da sua vida, que nós sabemos que nessa parte final da vida os suspiros finais destas estrelas são muito poderosos. Fazem grande injeção da sua própria massa, formam muita poeira no final das suas vidas. O problema, entre aspas, é que nesta gigante em particular, isto é absolutamente gigantesco e nós não conhecemos propriamente nenhum mecanismo que, mesmo em estrelas gigantes vermelhas, consiga explicar esta concentração de gás e poeira absolutamente descomunal. Claro que, e repara como isto agora está tudo interligado, olhamos para Betelgeuse. Esta estrela em particular é muito parecida com Betelgeuse. A pergunta que muitos astrónomos fazem é: será que, à semelhança de Betelgeuse, também há ali alguma estrela que orbita próxima desta gigante vermelha, responsável por, no fundo, também retirar muito deste material da estrela mais velha? Não sabemos, ainda não temos nenhuma detecção que prove isso. Para já não encontramos nenhuma estrela à volta. Mas isto também nos diz que, se calhar, as partes finais da vida de estrelas de grande massa ainda é um grande mistério para todos nós. Mas repare como isto é muita poeira à volta de estrelas no final da sua vida. Vamos agora para uma explosão infantil. E porquê a explosão infantil? Novamente o ALMA leva-nos até a uma estrela muito bebé que tem à sua volta isto que nós estamos a ver nestas imagens, que são chamados discos protoplanetários. Ora, os planetas nascem naquelas zonas escuras à volta dos anéis. Quer dizer que naquelas zonas escuras os planetas começam a sugar, a juntar os pedaços de poeira e pequenas rochas para formar os planetas. À volta desta estrela em particular, foi encontrada uma estrutura em forma de bolha que está em expansão ainda por cima, e que diz o seguinte: as estrelas mais jovens também têm grandes explosões, mas são bipolares, e são no sentido da rotação da própria estrela, portanto perpendiculares, como mostra no fundo também esta imagem. O problema é que nesta estrela em particular, esta bolha foi criada por uma explosão feita ao longo do próprio equador da própria estrela. Ora, os planetas giram à volta do equador das suas estrelas. A pergunta que este estudo faz é normal nós termos explosões com esta dimensão ao longo do equador da estrela? Isto quer dizer que os planetas que estão a formar ali, como é que eles são abalados por tudo isto? Isto altera de alguma forma a formação dos planetas? Destrói a própria formação dos planetas? É que se este tipo de explosões com esta orientação for vulgar, for normal nas estrelas, quando são bebés ainda e que estão a formar planetas, então se calhar a própria formação de planetas
é capaz de ser mais abalado do que aquilo que nós pensávamos. Portanto, repara como este tipo de contribuições são fundamentais para percebermos não só os fenómenos do fim da vida das estrelas de grande massa, como o início. Muito bem, ora bem, e agora vamos pegar num assunto que tem sido, sim, recentemente, que tem a ver com a pegada ambiental deixada pela destruição e a reentrada dos satélites. E são milhares e milhares, né? Nomeadamente a Starlink, que vão para cima e vêm para baixo. É importante realçar que este estudo em particular, estas observações falam da Starlink, porque de facto é a primeira grande mega constelação que nós conhecemos na história da humanidade, e o que é preocupante é que nós sabemos que, olha, isto são imagens de como é que os Starlinks são colocados em órbita, através dos foguetões da SpaceX, são colocados em órbitas em famílias, digamos assim, em gerações de satélite, e o que nos diz agora estes estudos é que entre dezembro de 2024 e julho de 2025 houve mais de 525 Starlinks que saíram da órbita, começaram a baixar e a reentrar na nossa atmosfera. Atenção que esse era o plano. Esse era o plano porquê? O que nós estamos a assistir, e são cada vez mais, é que esta é a primeira geração dos Starlinks que cumpriram a sua missão e, de acordo com como está o plano, isto é uma ilustração daquilo que será a rede Starlink à volta do nosso planeta na sua fase final, e, portanto, esta primeira geração está a entrar pela atmosfera. Isto vai ter... No total vai ser uma frota de 8.000 satélites. E o problema é que a reentrada em chamas, no fundo, de apenas um Starlink desta primeira geração, produz cerca de 30 kg de vapor de dióxido de alumínio. Apenas um. Apenas um. Nós já temos vários estudos, já trouxemos aqui até a Alta Fronteira, que diz que estes óxidos aumentaram 8 vezes entre 2016 e 2022, apenas à custa desta mega constelação Starlink. Temos outros estudos que dizem que estes óxidos de alumínio, ao longo dos anos, vai descendo e vai entrar em contacto com a camada de ozono, destruindo a camada de ozono. Isto é um problema ambiental da nossa pegada que nós ainda não temos nenhuma resolução. Os satélites que são colocados lá em cima, e não apenas pela Starlink da SpaceX, por muitas outras mega constelações, vai ter exatamente também este tipo de procedimento, descer pela atmosfera, e estamos a acrescentar mais entropia, mais confusão à nossa atmosfera, graças a este tipo de reentradas. A poluição que vem dos céus. Sim. Miguel, obrigado. Obrigado, Daniel.